Contextualizando, compilador nada mais é que um programa, um software que transforma arquivos de código-fonte de uma linguagem de programação em programas executáveis em máquinas reais ou virtuais. Pronto, contextualizamos tão bem que agora não sobrou mais nada para falar de compiladores. Pode ir para outro vídeo. Brincadeira, viu, gente? Fica aqui que isso não é nada ainda do que temos para conversar seriamente com vocês sobre compiladores. Pode ser que a definição ao pé da letra não seja só essa. Se você quer entender de uma vez por todas o que é um compilador, esse é o vídeo para você. Oi, CDFs! Se preparem que esse vai ser um daqueles vídeos que fazem a sua mente, explodir. E entender os compiladores pode não ser tão trivial quanto se olha rapidamente. Criar um código-fonte em uma linguagem e compilar acaba se tornando algo corriqueiro. Mas você já parou para pensar o que esses programinhas mágicos fazem por trás das cortinas para o seu código sair do outro lado prontinho para ser executado? Para entender o que um compilador faz, temos que imaginar uma situação. Imagine você tendo que programar usando linguagem de máquina. Sim, estou falando de linguagem de montagem, também conhecido como Assembly. Olha só o que seria uma versão bem simplificada de um Hello World usando Assembly. Essa, meus amigos, é a última etapa para conversar diretamente com o hardware. Ainda existem muitos devs Assembly por aí, ainda bem. Mas nosso ponto aqui é, não dá para desenvolver um sistema de alto nível codificando dessa forma. É necessário utilizar linguagens de alto nível. É necessário codificar em linguagens que sejam mais próximas de como a gente se comunica. Por isso surgiram as mais diversas linguagens de programação. Em especial, precisamos tirar o chapéu para a linguagem C. Ela acabou sendo um divisor de águas muito importante para a computação e em como os programas são desenvolvidos. Temos um vídeo super especial do Dicionário do Programador exclusivamente sobre ela com muitos detalhes. Uma vez que temos uma linguagem de nível mais alto, logicamente precisamos de alguma coisinha que faça o caminho até chegar à linguagem de máquina efetivamente. Esses, meus amigos, se chama compilador. Resumidamente, o compilador analisa o código-fonte escrito em uma linguagem de nível mais alto, como C, C++ e Rust, por exemplo, e compila, ou seja, transforma aquele código em um código com uma linguagem de baixo nível, também chamado de código binário, como o código de máquina ou o código Assembly. Esse código é criado especificamente para ser executado em um tipo de arquitetura de processamento, como RISC e CISC. Depois que o código é compilado em um programa, ele não pode ser modificado, teoricamente. Ou seja, todas as mudanças devem ser feitas no código-fonte original e depois recompilado. Aliás, esse processo de compiladores mais modernos é bem mais rápido, pois eles conseguem detectar quais mudanças foram feitas no código e assim o processo de compilação em alguns casos pode ficar até 90% mais rápido. Na arquitetura dos compiladores existem duas grandes fases no processo de compilação que chamamos de fase de análise e fase de síntese. Parece simples, mas não é. A fase de análise, também conhecida como o front-end do compilador, é a fase em que é feita a leitura do código-fonte. Ele é dividido em partes, e aí entra a análise léxica, sintática e semântica, justamente para encontrar erros. Nessa fase é gerada uma representação intermediária do código-fonte, para aí sim ser enviada para o back-end do compilador, na fase de síntese, onde o código sofre uma série de otimizações para então ser cuspido um código de máquina. Parece tudo tão fluido, mas existem muitas complexidades em cada uma dessas etapas. Está preparado para conhecer mais delas? A gente precisa entender que um compilador é um programa, um software, que em cada estágio recebe uma entrada, analisa, processa e faz uma saída para ser usada como entrada no próximo estágio. Por isso mesmo que esses estágios são divididos em fases e aprovações. Uma aprovação se refere à passagem do compilador por todo o programa. Já a fase é um estágio distinguível, exatamente como explicamos anteriormente sobre as entradas e saídas. Só lembrando que cada aprovação pode conter mais de uma fase. Para ficar mais claro, dê só uma olhada nesse diagrama. Vamos entender melhor cada fase de compilação de um código. Começando exatamente pelo código-fonte. Esse é o ponto de partida para a compilação. É lá que estão todas as instruções do nosso programa. E é exatamente por isso que o nosso canal se chama Código Fonte TV. Nessa primeira fase, temos a análise léxica, que você provavelmente já ouviu falar. Ela verifica o código-fonte como um fluxo de caracteres e converte em lexemas. Os lexemas nada mais são do que uma unidade mínima distintiva do sistema semântico de uma língua.
Ou seja, para ficar mais claro, esse é o processo de separar o fluxo de caracteres em palavras diferentes, que chamamos de tokens. Aliás, esse processo se utiliza muito de expressões regulares para fazer essa identificação. O analisador léxico divide essas sínteses em uma série de tokens, removendo espaços em brancos ou comentários no código-fonte. Não clareou? Não tem problema. Que tal um código? Essa declaração de uma variável inteira e uma atribuição em C mostra bem o que são os tokens. O int é classificado como uma palavra-chave, o nome da variável como um identificador, o igual como um operador, o sem como uma constante e, finalmente, o ponto e vírgula como um símbolo. Na segunda etapa, temos a análise sintática do código. Se o analisador léxico encontrar um token inválido, ele vai gerar um erro. Esse processo é feito em colaboração com o analisador de síntese. Ele lê os fluxos de caracteres do código-fonte, verifica os tokens legais e passa os dados para o analisador de síntese quando necessário. O que acontece é que as expressões regulares do analisador léxico não conseguem verificar tokens de balanceamento, como parênteses, por exemplo. Então é preciso usar uma coisa chamada de Context Free Grammar, ou gramática livre de contexto, ou simplesmente CFG. A CFG é reconhecida por autômatos pushdown, que é um tipo de autômato que emprega pilhas. Aí já começamos a entrar em teoria da computação. O que importa para nós nessa fase é que o CFG possui 4 elementos: V, sigma, P e S. O V representa os símbolos não terminais, ou conjunto de variáveis. Sigma, que representa os símbolos terminais, que é um conjunto de símbolos da linguagem. P é um conjunto de regras ou conjunto de produções, que especificam como os terminais e não terminais podem ser combinados para formar strings. E finalmente o S, que é os símbolos de partida, onde um dos não terminais é designado para começar a produção. O produto de saída da análise sintática é uma estrutura de árvore que representa o programa. Ela prepara o campo para ser analisada semanticamente. Pois apesar de todo o trabalho, o analisador sintático não consegue determinar se o token é válido, se ele foi ou não declarado ou inicializado antes de ser usado e se alguma operação realizada no token é válida ou não. Esse é um trabalho para o próximo analisador, o semântico. Nessa terceira fase, tá acordado ainda? O analisador semântico entra em cena para colocar ordem na casa. É ele que faz a análise de contexto e verifica erros que o analisador sintático acreditou estarem certos. É nesse momento que o compilador te ajuda a resolver problemas que você mesmo pode ter causado. Dependendo do sistema de tipagem da linguagem e também do compilador, ele pode implementar resolução de tipos, declarações de atributos, variáveis e métodos e comparação de tipos. Depois desse trabalhão, a análise é anotada na árvore do analisador gramatical e bola pra frente! E estamos na quarta fase, onde entra em cena o gerador de código intermediário. Nessa etapa é possível gerar um código com instruções para uma máquina abstrata. Lembra que mostramos que o front-end do compilador traduz o programa de origem para um código intermediário e aí o back-end do compilador usa esse código para gerar o código final que será entendido pela máquina? Pois é, estamos justamente nessa etapa. Os compiladores utilizam essa estratégia justamente por ser bem mais prático ter um código intermediário que seja independente de qualquer tipo de máquina, para aí sim gerar o código mais específico. Estamos falando aqui de vários tipos de compiladores, como o GCC, que compila o C, mas também compiladores para máquinas virtuais, como o JVM e também o .NET. Por isso é possível ter Kotlin, que roda na JVM, C# ou VB.NET, que rodam no .NET, e o Elixir, que roda no Erlang Virtual Machine. Por isso, é interessante conhecer os benefícios de se gerar o código intermediário independente de máquina. Primeiro, é meio óbvio, é que a portabilidade é aprimorada. A ressegmentação é facilitada e é muito mais fácil aplicar mudanças no código-fonte otimizando o desempenho a partir de um código intermediário. Se fosse algo direto, como o seu código-fonte gerado diretamente para o código de máquina, isso seria muito mais complexo de ser feito pelo compilador. Olha só esse Hello World em C#. Bem simples, não é não? Quer ver como é a versão dele em uma linguagem intermediária do .NET? É isso aí, é muito mais código, mas com instruções relevantes para virar uma linguagem de máquina ali na frente. Voltamos então à quinta fase da compilação. Calma que nosso código está quase
quase pronto. Estamos falando do otimizador de código independente de máquina. Nessa otimização, o compilador trabalha com um código-fonte intermediário e trabalha partes do código que não têm relação com registradores de CPUs ou alocações de memórias específicas. Quer um código de exemplo de como isso é feito? Então, toma aí. Esse código faz repetidamente a atribuição do identificador item, mas se for otimizado dessa forma. Ele não só acaba economizando ciclos da CPU, mas também pode ser utilizado por qualquer processador. Agora chegamos na fase de geração de código, que é considerada a fase final da compilação. Nessa etapa já estamos falando de código de baixo nível, que deve carregar o significado exato do código-fonte e ser eficiente em termos de uso de CPU e gerenciamento de memória. O gerador de código precisa ter nessa fase um conhecimento completo do ambiente de tempo de execução da máquina destino, incluindo aí identificar linguagem de destino para arquitetura RISC ou CISC. A representação intermediária, ou IR, pode ser apresentada de várias formas, por uma Abstract Syntax Tree, AST, Reverse Polish Notation ou Tree Address Code. E só essas formas dariam vídeos próprios para conseguirmos explicar tudo isso melhor, viu? É verdade. Ainda temos a seleção de instrução, que mapeia o conjunto de instruções da máquina-alvo, além da alocação de registros, que decide quais valores manter nos registros e quais registros serão utilizados para esses valores. E, por fim, ele faz a ordenação das instruções, decidindo exatamente a ordem que as instruções serão executadas. Olha só esse trecho de código em assembly. Nesse caso, o label L1 pode ser removido, pois ele passa o controle para o L2. Então, ao invés de pular para L1 e depois para L2, o controle pode ir diretamente para L2. Pronto, bem melhor, não é verdade? O nosso processador agradece. Olha, se você achou que as outras fases são complexas, essa é uma das mais complicadas, pois lida muito próximo do hardware. Tem muito mais coisa que o gerador de código faz para finalmente termos o código compilado baixo nível total. E agora estamos prontinho para usarmos o otimizador de código dependente de máquina. Ele sabe tudo sobre o ambiente em que o código irá ser executado. Já tem o código de máquina praticamente pronto, mas ainda assim é necessário uma otimização antes de cuspir o código de máquina. Essa etapa envolve registros de CPU e pode ter referências de memórias absolutas ao invés de referências relativas. Os otimizadores dependentes de máquina se esforçam para tirar ao máximo de proveito da hierarquia de memória, viu? Pode não parecer, mas dá para otimizar muita coisa ainda, como escolher boas estruturas de dados, tentar reduzir o número de operações, tentar evitar muitas chamadas a funções menores, usar flags de otimização do compilador e por aí vai. Aí sim a comunicação é direta com o hardware e todos os seus componentes. Eu espero realmente que você ainda esteja aí e que a gente tenha conseguido ao menos dar uma luz no fim do túnel para você sobre o tema compiladores. A gente tentou fazer um resumão. Com certeza, se você tem interesse em saber mais, é preciso cair fundo na teoria da computação. Tem muita matemática envolvida nesse processo e é tudo muito fascinante. São poucos que se aventuram atualmente nesse campo, por isso é tão importante incentivarmos mais pessoas nessa área tão legal. Se você curtiu esse vídeo, que tal deixar aquele like e o seu comentário? Aproveita e deixa também uma sugestão de um novo tema. Se por acaso a gente deixou algo importante de fora, pode deixar aqui nos comentários também que a gente destaca, combinado? Um grande beijo no coração de vocês, em especial aos programadores maravilhosos que criam os compiladores que usamos diariamente. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Uau, viu? Olha, compiladores é tão pesado quanto falar sobre threads. É mesmo, inclusive a gente já tem vídeo sobre thread e foi bem legal. A computação não é feita só de npm install XYZ. Quem é curioso como a gente e gosta de saber como as coisas funcionam, deveriam ir mais a fundo nessa ciência maravilhosa. Então, ó, que tal começar com esse vídeo aqui do lado? Ó. Vai lá ver o vídeo de threads.